Estamos aqui com a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o Padre Beto. O Toninho deu uma saidinha, pessoal, mas daqui a pouco ele tá aí, tá bom? E a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Nós temos aqui várias perguntas que o pessoal tá fazendo, tá? E eu vou falar uma aqui pra você. Nós temos também primeiro aqui a Caroline Narraz dando boa noite. Caroline é lá de São Paulo. Tem gente de todo lugar nos prestigiando, viu? Que bom, fico feliz. Isso mesmo. Temos também a Rosana de São Paulo que está falando. Padre Beto, não há uma contradição. Até hoje exploram a fé das pessoas em nome da ostentação. Fui em Roma e vi o quanto de ouro, pedras preciosas e riquezas tem. O bem material sempre foi mais forte que o espiritual. E sobre a Rebecca Brown, não li os livros, mas o senhor recomenda. É isso mesmo. E a Rosana, né? Rosana, você tem toda a razão. Eu tive em Roma também. E aí você vê duas igrejas que existiram e uma que existe ainda, que são bem diferentes. Quando você visita a Catedral de São Pedro, você vê aquela igreja da ostentação, Sim. que é a igreja atual. Não é? E quando você vai visitar as catacumbas, aí você vê a igreja dos primeiros cristãos que eram perseguidos, que eram humildes, que viviam, enfim, uma vida simples, né? E que se perdeu, essa igreja se perdeu graças à riqueza, ao poder, não é? Infelizmente. Infelizmente, né? O Rafa Narras está falando aqui que, resumindo, ele vai te resumir. Padre Beto à frente do tempo, incomodando os conservadores. Realmente, Obrigado, é Rafa. isso daí, Rafa. Temos ali também, ó, Padre Beto. Primeiramente, é um grande prazer poder ouvi-lo pós-excomunhão. Como está sendo o seu aconselhamento na comunidade sobre sexualidade e homossexualidade? A Joana Marçal está perguntando. Ô, Joana, agradeço a pergunta. Para quem não sabe, eu dou atendimento online para as pessoas que têm dificuldade, ou têm dores nessa questão de sexualidade e Sim. religião, não é? E eu também recebo online pais que têm filhos homossexuais, não é? Sim. E eu procuro esclarecer, Joana, que a homossexualidade, como a heterossexualidade, como a bissexualidade, são orientações sexuais. Quer dizer, nós nascemos com uma orientação sexual. Inclusive, já é provado que a homossexualidade é hereditária. Então, o homossexual que está me ouvindo hoje, ele pode falar, se ele é gay, ele pode falar para os seus pais, olha, não sou só o único da família, não é? Já tiveram antepassados que foram gays, mas não puderam viver como tais, não é? E vocês terão netos e bisnetos também que serão gays, não é? E nós, com certeza, algum tio aí também porque o gene gay está na família, tá? Então, eu procuro orientar as pessoas para ver a homossexualidade com naturalidade, não é? Exatamente. Como ela ela pertence à natureza humana. Sim. E, portanto, não é nenhum pecado você viver a sua sexualidade. Pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa sadia se você viver a sua sexualidade como ela é, não é? E é isso que Deus quer de todos nós. É né? verdade. Infelizmente, a gente vive as questões assim. O Brasil já é um país machista, né? Culturalmente já se vê isso. Eu trabalhei na Fundação Casa, onde assim, eles já vêm com uma cultura machista em relação a isso, às vezes eles mesmo sendo não se aceitando. E uma vez eu perguntei pra eles assim: qual o dia que vocês tiveram que assumir pra alguém ou pra população que vocês são hétero? A gente não precisa assumir. Olha, viu, eu sou hétero, eu sou casada. Eu não preciso. Não precisa. Então não existe isso, não é verdade, Claro, padre? claro. É uma questão natural. Eu acredito também, como psicopedagoga, que eu não gosto quando se fala que é uma opção. Não existe negócio de opção. Não, Eu vou escolher. Deixa eu escolher ser homossexual. Não, é uma orientação. Ninguém faz opção por ser heterossexual, Exatamente. bissexual ou homossexual. É isso mesmo. E puxando a isso, quando a gente fala sempre, eu acredito que sempre te perguntaram isso. E o Padre Beto, é homossexual? Pois é. O pessoal tem sempre me perguntaram por quê? Porque eu defendi os homossexuais. Sim. Então, necessariamente, eu tenho que ser gay. Não é? Gente, eu não preciso ser negro ou preto para ser contra o racismo. Sim. Pô, isso é uma questão óbvia. Eu não preciso ser mulher para ser feminista. Correto? Eu não preciso ser gay para defender os homossexuais.
não é? Então, não sou gay, mas eu defendo os homossexuais. E se fosse também, Qual o problema? qual o problema? Falaria, viveria. Exatamente. E poderia ser bissexual. Também, por que não? Por Qual é o que problema? Não, nenhum. Poliamorista? Poliamorista também. Pô. Eu tenho até uma Olha. pergunta aqui, Beto. Já que nós já saímos da comunhão da Igreja Católica, já entramos aí na excomunhão, você foi excomungado, né? Foi. Ô, Beto, em alguma das suas entrevistas, o senhor sempre diz que gosta muito do livro A Cama na Varanda, De Regina Navarro Lins. de Regina Navarro Lins. Nesse livro, além de outros temas, ela fala sobre o poliamor. Qual sua opinião sobre o poliamor? Olha, uma vez eu recebi um convite no WhatsApp, me consultaram no WhatsApp se eu faria um casamento poliamor. A cerimônia religiosa de um casamento. Não é? No caso aí seria de um rapaz que é gay, de um rapaz que é bi e de uma moça que é hétero. Tá? E eles vivem já há 15 anos juntos. Não é? Ora, se vivem 15 anos juntos, é claro que existe amor aqui entre os três. Existe relação ali, né? Então o amor não é só monogâmico. Não é? Existem os países árabes aí onde a poligamia existe. Existem os países onde a poliandria existe. Ou seja, a mulher casando-se com vários homens. Então, e eu tenho certeza, quem está me ouvindo e viveu um tempo num casamento monogâmico, eu duvido que não tenha sentido um amor por outra pessoa. O que fez com esse sentimento eu não sei, tá? Mas pela minha experiência de atendimento como padre, é muito comum, seja esposa, seja esposo, sentir amor por uma terceira. Às vezes é um colega de trabalho, começa lá com um cafezinho, aquele bate-papo gostoso e tal. Ela tem um marido que ela ama, mas de repente ela começa a gostar daquele cara. E aí fica dividido, porque nós vivemos uma sociedade monogâmica, né? Sim. Mas graças a Deus está começando a surgir a possibilidade da poliandria. Ah, desculpa. Poligamia. Não, poligamia não. O poliamor. O Isso. poliamor. Então eu acho que o poliamor é uma ótima alternativa, porque o amor ele é um sentimento que brota. Sim. A gente não escolhe amar e quem a gente ama. Não é? Exatamente. Eu escolho o que fazer com esse amor. Porque muitas vezes eu amo quem vai me fazer muito mal. Né? Isso acontece. Tem mulher que casa porque ama, mas não chegou a conhecer bem o seu marido. Não é? E aí sofre. Não é? E só porque ama tem que ficar com ele. Não. Ele é agressivo, ele bate. Então não. Perdeu a dignidade. E às vezes também, padre, a gente costuma falar, né, que a gente termina porque não ama. Muitas vezes o amor continua, mas tem outras coisas em volta. Vou contar pra você Tá, então não é só o amor. O amor às vezes existe ainda, de outra forma. Vou contar uma história pra vocês. Eu fui fazer um casamento em São Pedro. E eu chego meia hora pra cerimônia, né? E eu vi um rapaz ali que ele tava meio assim, sabe quando o rapaz ele é cumprimentado por várias pessoas, né? Ele tava sendo, mas ele tava meio sem jeito, não é? E aí eu me aproximei dele pra bater um papo e tal. Resumindo a história, ele era o ex-marido da noiva. Olha, tá vendo que bacana? E aí depois os noivos me contaram depois a história, porque eu tive que ficar lá, porque foi um casamento religioso com efeito civil, e eu tive que ficar lá para registrar a minha assinatura no cartório. E eles me convidaram para uma pizza à noite depois do casamento e me contaram a história. Falaram assim, bom, eles foram casados, né? Ela e o ex foram casados durante anos, tiveram 2 filhos, mas o casamento não deu certo. Sim. E se separaram, numa boa, não é? Bom, passou o tempo, ela começou a namorar o rapaz que eu fiz o casamento, não é? Que era, inclusive, todos eles eram lutadores de jiu-jitsu. Olha só. Quando o namoro começou a ficar firme, esse rapaz, o novo, falou assim, então agora eu quero conhecer o seu ex. Ela falou, por quê? Porque eu vou conviver com os filhos dele. Então ele tem o direito de saber o homem que eu sou. Quem eu sou, né? Olha só que mentalidade. Olha que sabedoria. Né? Aí você tem razão. Aí ela armou o encontro dos dois. Os dois se conheceram, se deram muito bem, se tornaram amigos. Um convidou o outro para lutar na academia dele. Poxa, que bacana. Né? E o ex estava lá no casamento deles,
e os filhos como pajem. Puxa, é assim que tem que ser, né? Pô, que bacana. Eu acredito dessa forma. É. Infelizmente, às vezes o ego, os ciúmes não permite que seja desse jeito, né? Exatamente. Infelizmente, né? E falando sobre isso Então, também, assim, já que ele falou em ex, eu vou te contar uma história, cara. conta, Toninho. Mãe das minhas 2 filhas. Se ela estiver me vendo, mandei o convite pra ela, ela vai saber disso. Ela casou, ela foi morar junto com um cara que, na minha opinião, era fantástico. No dia que a minha filha mais velha sofreu um acidente, ele estava no hospital junto com a esposa e eu era o ex que estava lá. E como eu estava lá, a mãe da menina se sentiu meio incomodada com o marido dela. Entendi. Não comigo, com o marido dela, porque era o pai da filha e ela era a mãe. E ela falou uma palavra que eu não gostei. Eu disse pra ela assim, ela está no céu, onde ela estiver, ela já faleceu. Eu disse, Maria, valorize quem te ama, porque esse te ama. Olha. Valorize seu marido. Tô falando a verdade, tô me arrepiando. Isso é real, isso é verdadeiro. Então, e tinha que ser assim. Eu acho é? que se não há amor, torça para que eles se dão bem, Com certeza. Claro. para que seus filhos possam ter pelo menos 2 pais. Claro, com certeza. E outra, mesmo que haja amor, eu tenho que entender que o outro não é obrigado a me amar só porque eu amo esse outro. Não é? Ninguém escolhe amar. Não é? Sim. Então eu tenho que ter essa compreensão. E se eu amo o outro, eu quero ver o outro feliz. Exatamente. Então o outro está sendo feliz com a outra pessoa. Pô, Que então bom. legal, que bom. Eu que tenho que trabalhar o meu amor. Exatamente. Claro, com certeza. E eu queria puxar também, já que nós estamos aqui falando sobre orientação sexual, falando sobre essa questão de relacionamentos, né, que a gente já abordou aqui, eu queria entrar num assunto tipo assim, o padre não pode casar, né? Certo. Pastor pode. Por que que ele não pode casar? E dentro disso eu quero puxar também o seguinte, o padre não pode casar, mas existem tantos casos de pedofilia dentro dessa questão, e existe também, será que não existe esse sexo escondido entre eles aí? Como fica? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: durante 1000 anos, a Igreja Católica permitiu que seus padres casassem, Olha. inclusive os bispos também. Tá? Então, não havia sim tendências, discussões e tudo mais e tal. Mas durante 1000 anos, até o Concílio de Trento, não é? Os padres casavam tranquilamente. Não é? Depois, por uma questão econômica, tá? É que se Olha. colocou o celibato obrigatório para os padres. Viu, Por- mulheres? Porque é uma questão econômica. O padre pode ter bens, não é? Se ele for casado, tiver filhos, Tem não que é? compartilhar. Tem que compartilhar isso com os filhos e assim por E o diante. tempo também dele, né? Exato. Com a família, né? Também, exatamente. Mas não vá nessa história de que o celibato é bom porque o padre fica totalmente dedicado à comunidade. Gente, isso não existe. Não existe, né? Eu fui padre, eu sei muito bem que não existe o padre 24 horas, tá? E o padre precisa ter a sua vida privada. Ele precisa ter um tempo para ele também, não é? Para que ele se torne uma pessoa sadia. E mesmo, todos os padres não fazem 24 horas, isso não existe, tá? Aí você falou da pedofilia. Eu não concordo com essa questão, tem que tirar o celibato. Então, eu sou a favor do celibato opcional. 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 Tem que tirar o celibato porque tem muitos casos de pedofilia. Não é bem por aí, tá? Nas famílias, nós temos mais casos de pedofilia do que na igreja. Claro que é muito mais contraditório, não é? Um caso de pedofilia numa instituição que prega o amor, correto? Correto. Então, mas tios que são casados, pais que são casados, acabam tendo essa doença que é a pedofilia, não é? E acabam sentindo atração, e atração não por mesmo sexo. Muitas vezes é a pedofilia que direciona o adulto para a menina, não é? Existem casos de pedofilia de homens que sentem atração por meninas, não é? Mas acontece na Igreja Católica. Então, eu não acho que retirando o celibato nós consertaríamos esse problema.
tá? Eu acho que o pedófilo ele tem que ser punido, ele tem que ser também, além de punido, tratado, Sim. não é? Porque é uma doença. Não é? Agora, você tocou num ponto muito sério, que é a questão ética. Sim. O que aconteceu da década de 90 para cá? Aconteceu o seguinte, que começou a entrar para o seminário muitos gays que não tinham assim a coragem de se assumir perante a sociedade. Pergunta que eu ia fazer. Tá? E entrando sem vocação. Isso que é pior. Entrando sem vocação. E aí é como você pegar o Toninho e colocar num internato de moças. O que vai acontecer? Tá certo. Não vai dar certo não, Toninho. Toninho? Não vai dar certo. Então, esses gays acabaram encontrando outros gays no seminário que também não tinham vocação e que estavam ali para se esconder. E aí é um passo para promiscuidade. Sim. Tá? Então, e se acostumam com isso. Então, há muitos padres gays, Sim. tá? Eu acho que, vou chutar aqui baixo, não é? 70% do Bastante. clero hoje é gay. É gay. Não é? E desses 70%, diria... Não, 80%. Desses 80%, 70% é ativo. Tá? Ou seja, vive a sua Vive sexualidade a sua sexualidade escondido. escondida. Que pena. Exatamente. Tem o caso aí do bispo Tomé de São José do Rio Preto, não é? Que teve que renunciar essa semana, não é? Porque por casos homossexuais, né? Por trocar imagens e tudo mais, né? Isso são casos muito assim comuns, não é? Por quê? Porque é uma grande maioria. Aconselho a leitura No Armário do Vaticano. Olha, Olha, que bacana. É um livro fantástico, ele cita nomes, nomes de papas, inclusive. Spotlight. Spotlight, Spotlight, né? Spotlight, isso mesmo. É um filme também que deve ser visto, não é? Que é o caso de Boston, né? Isso. A diocese de Boston. E No Armário do Vaticano é o livro para entender todo esse contexto da homossexualidade dentro do clero. Hoje nós No temos dia que julgou você foi Comungado. Excomungado. Nesse pacote que estava lá excomungando você, devia ter alguns. a maioria. Com certeza. E Será que não? Tinha um, eu vou contar para vocês, tinha um me julgando. Uhum. Eu era seminarista ainda e estava aguardando o meu visto, tá? Da chegada da Alemanha. E o Dom Luiz pediu para que eu ficasse num seminário menor aqui de Bauru, aguardando meu visto. Até que um dia um rapaz de uma cidadezinha aqui perto, que era seminarista, bate na minha porta e fala: quero conversar com você. Eu falei assim: entra. Ele falou: eu vou embora. Eu falei: mas por quê? Porque quase toda noite eu tenho que ir pro quarto do reitor para ele ficar meio bulinando. Meu Deus. Meu Deus do céu. Aí a bucha caiu na minha mão, e eu seminarista também. Terrível. Não é? Aí eu chamei Dom Aloísio, fui para a Capela do Santíssimo, falei: ó, tá acontecendo isso. Não é? Dom Luiz ficou branco, ficou pálido. Não é? Bom, resumindo a história, eu fui para a Alemanha, o padre foi transferido para a catedral na época, quer dizer, foi promovido. Veio um outro padre, um senhor, para o seminário menor. Não é? Esse seminarista foi entrando num processo de revolta. Sim. Hoje ele assenta azulejo numa cidade aí da região. Tá vendo? E ele estava lá me julgando. E ele estava te julgando. Ô, Beto, vamos... Nós peraí, temos ó. áudio aí? Tem Vamos ouvir áudio. o áudio. Temos um áudio? Você colocou o áudio do aniversário da rádio? Vamos pôr também, eu falei hein? pra voltar com isso. Isso. Vamos colocar o áudio? Pode colocar o fone. Boa noite a todos, boa noite Cíntia, boa noite Toninho, boa noite Padre Beto, boa noite Marcos, boa noite Henrique, boa noite Bauru, boa noite a todos aí que estão participando, que estão nos escutando. E eu queria fazer uma pergunta para o padre sobre o que ele pensa sobre a questão da religiosidade para a criança e se ele acha que a criança deve ter uma orientação religiosa, e qual que é a opinião dele sobre tudo isso. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigado, Rafa, pela pergunta. Olha, eu sempre sou convidado a fazer batizados, não é? De crianças. Não é? E eu ressignifiquei o batizado. Então,
eu digo assim para os pais, olha, hoje é o dia em que vocês estão agradecendo a Deus o dom da vida que vocês receberam, não é? E aí, hoje vocês se comprometem diante de Deus a educar essa criança no caminho da felicidade. Ah, que perfeito. E aí eu pergunto para os padrinhos, vocês também, hoje vocês irão assumir perante Deus, ajudar na educação dessa criança para que ela descubra a sua própria felicidade. Não é? Vocês querem se comprometer com isso? Porque depois, sobre a religião, ela vai escolher. Exato. Se vai pertencer a uma religião, se não vai pertencer a uma religião, e enfim. Porque, Rafa, o que educa a criança para ser uma boa pessoa é a ética, não é a religião. Tá? A religião é um conjunto de crenças que pode até mesmo obstaculizar o amor. Nós estamos falando aí de uma igreja católica que ainda não compreende o que é o homossexual, que rejeita o homossexual. Isso é amar? Não. Isso não é amar. É uma igreja católica que, se a pessoa foi infeliz no primeiro casamento, ela não pode ter uma segunda união. Não pode nem comungar, né? Não pode Se nem você comungar. for divorciado. Não, divorciar você Ainda pode. estão podendo. Você pode comungar, mas você tem que estar casta e solteira. Meu Deus. Então, quer dizer, é uma instituição que não entende o que é o amor, o que é amar as pessoas, o que é um casamento. O que é? Não é? Então, nem sempre a crença religiosa significa a formação para uma pessoa boa. Com certeza. Tem muita gente preconceituosa aí que é muito religioso, tá? Então, você Que falou se esconde atrás, né? Eles não aceitam o homossexualismo, não é isso? Isso. Homossexualidade. Mas você acabou de afirmar que tem um monte. Sim. De Agora eu 100%, te quantos... pergunto, onde Aos- está o crime deles? Então, Uai! a questão é o seguinte, se eu tenho um discurso homofóbico, ninguém vai achar que eu sou gay. Sim, Você não falou que tem gente que pensa que eu sou gay? sim. Não é? a Por quê? maioria. Porque eu não tenho o discurso homofóbico. Correto? Exatamente. Então, se eu tivesse um discurso homofóbico, ninguém ia pensar que eu era gay. Não, o cara é machão, o cara é hétero. Apesar que tem gay machão também. Né? Também. Tem, viu? E tem. Tem. A gente tem aquele estereótipo, né? Que o gay é o florzinha. Não, não é. Não é. Não. Como existem também pessoas, homens delicados, afeminados, que não são héteros. Que são héteros. Não é? Não são gays. Que não são gays, exatamente. Mas, onde eu parei mesmo? Agora eu esqueci. Do que ele estava falando? Ah, sim. Por que o clero mantém esse discurso? Isso. Por quê? Porque se eu tenho um discurso homofóbico, ninguém vai questionar a minha sexualidade. Tá? E eles são a favor do celibato. Ninguém quer a queda do celibato. Porque o celibato é uma parede, né? Quer dizer, é uma né? fachada muito legal. vidro, Se né? esconde É um ali, vidro. Na verdade, né? não parede, É um um vidro, né? esconderijo. Exatamente. É, realmente. Ó, nós temos uns boa noite aqui. Temos a Mônica Silva, que está nos assistindo, falando boa noite, padre. Boa noite, Mônica. Temos aqui também o Djalma, que está falando boa noite, padre. Mente aberta, papo reto, sem mimimi. É isso mesmo, Djalma, sem mimimi. grande abraço. Isso aí. A Joana tá falando O aqui. Michel Santos. Padre Beto, você concorda que o Papa Francisco está ajustando certas doutrinas da Igreja Católica que não refletem a bondade de Deus? Joana, eu infelizmente eu vou ter que dizer não para você, tá? Infelizmente, digo isso com dor no coração. Quando o Papa Francisco ele foi nomeado Papa, eu falei, puxa vida, aí vem uma nova fase da igreja, né? Uma renovação. Uma renovação. Mas não foi o que aconteceu. O Papa não mudou absolutamente nada Nossa. dentro da igreja. Não houve nenhuma mudança. Ele teve algumas posturas pessoais, não é? Mas ele não fez nenhuma reforma. Infelizmente não. A igreja acabou de declarar que ela é contra o casamento homoafetivo. Não é? Foi alguns meses atrás, uma declaração oficial. Então, se o Papa Francisco quisesse realmente fazer uma mudança na igreja, ele teria convocado um novo concílio para discutir justamente essas questões morais e atualizar realmente a igreja. Foi o que o João 23 fez na década de 60. Olha. Não é? Na década de 60, Pio XII foi um grande papa, conservador,
ao extremo, mas uma grande personalidade, tá? E ele morre e não tinha candidato. Não é? O que os cardeais pensaram? Vamos pegar o cardeal de Veneza, o Roncalli, que tá velhinho, e coitado, ele é limitado, não é? Ele não vai fazer nada, vai ser um papa de transição, vai morrer logo. Aí quem sabe quando ele morrer a gente vai ter um nome, não é? E aí nomearam o Roncalli o Papa João XXIII. O que o João XXIII fez? Sem avisar ninguém no Vaticano. Ele chamou a imprensa e anunciou o início de um concílio ecumênico, o Concílio Vaticano II, que mudou muita coisa. Se enganaram Feio, Vai bonito. mexer com o velhinho, velho, o quê? Então, o Francisco tinha que ter feito isso, entendeu? Né? Mas, infelizmente, não fez. Poxa, ele era uma esperança aí, né? Total. Quando ele chegou, todos nós acreditávamos, ainda mais que ele é da América Latina, né? Ele é argentino, né? Papa argentino. Nós acreditávamos que ia vir coisa assim, diferente, que ia mudar, trazer alguma nova Infelizmente história. não. Então Infelizmente continua desse jeito, né? Ô, Padre Beto, toda essa sua trajetória, né? O senhor foi para a Alemanha, estudou, né? Voltou como padre, né? Depois foi excomungado, não pôde mais exercer dentro da Igreja Católica a sua vocação. Teve algum momento, teve alguma situação na sua vida em que você questionou ou duvidou da existência de Deus? Não. E não em nenhum momento. Em nenhum momento. Não, em nenhum momento. Porque para mim é muito claro a diferença entre Deus e as religiões. Sempre foi. Muito claro a diferença entre Deus e as igrejas. Não é? Deus é um ser superior e as igrejas, as religiões, são tentativas de aproximação desse Deus. E não são as únicas alternativas. Tá? Eu posso muito bem me aproximar de Deus, não é? Até mesmo não acreditando nele. Porque a sintonia com Deus não se faz através de uma oração, através de um rito. Tudo isso pode ajudar a gente se tornar mais sensível a Deus. Mas a verdadeira sintonia com Deus é o amor que pode existir entre eu e a outra pessoa. Não é? A humanidade. Então, quando eu me torno, no meu dia a dia, um ser verdadeiramente humano, é como sintonizar uma rádio. Sim. Tá? Então, eu estou na internet, eu quero sintonizar essa rádio aqui, eu clico lá. Não é? É naquele link. Aquele link é a humanidade que eu posso ter no meu dia a dia. Então, aí eu estou em sintonia com Deus. Independentemente da religião que eu tenha, independentemente se eu frequento ou não religião. É aí no concreto que acontece a sintonia com Deus. E você tem alguma religião hoje? Você é católico? Como que Não, é? eu não sou mais cristão. Sim. Tá? Eu não posso mais me denominar como um cristão, porque eu já não vejo mais as coisas como um cristão. Não é? Eu sou um humanista. Não é? Depois que eu fui excomungado, eu pensei, bom, a minha missão religiosa acabou. Não é? Eu vou ser só professor, como eu fui professor muitos anos em Bauru, desde 2001 que eu cheguei. E professor universitário. Mas aí eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer. Eu era muito requisitado para casamento na Igreja Católica. E eu fui desmarcando. Olha. Mas aí alguns casais falaram assim, não. Eu quero você. Agora nós fazemos questão que o senhor faça o nosso casamento. Nós já desmarcamos com a Igreja Católica. Nós queremos que o senhor vá no buffet ou na chácara fazer o nosso casamento. Aí, claro, eu explicava, não posso ir em nome da Igreja Católica. Não, o senhor vem em nome de Deus. Problema. Aí eu comecei a fazer em agradecimento. Aí começaram a chegar os casais que não queriam casar em igreja, por N fatores. Sim. Queriam casar numa chácara, numa praia, num buffet, sei lá. Não é? Mas os padres não podem fazer isso. Não pode. Não podem, eles só podem fazer dentro da Dentro da igreja. igreja, né? E eles não queriam pastor, eles queriam padre. Aí começaram a me procurar. E eu comecei a atender. Não é? Aí chegaram os excluídos, os divorciados Olha. e os gays. O primeiro casamento homoafetivo que eu fiz foi em Jaú. Não Olha, é? foi lá? Foi lá. E aí um pessoal aqui em Bauru começou a me questionar. Pô, você tá fazendo casamento, cara. Por que você não faz uma missa, sei lá, um culto? Não sei o que você pode... Mas a gente tá com saudade, a gente quer te ouvir, não é? Eu falei, tá legal, por que não, né? Aí
junto com um grupo, eu aluguei uma quadra no Grebe, ali perto da panela de pressão, e comecei... Aqui em cima, no Falcão. E comecei a celebrar a missa ali. Não é? Só que eu estava na informalidade. Não é? Qualquer um podia mover um processo, não é, de charlatanismo, falsidade biológica e tal. E orientado por uma advogada. Sim. Eu então falei, o que eu posso fazer então? Não, criar um CNPJ. Criar uma religião. Uma igreja. Falei, pô, mas mais uma igreja? O Brasil não melhorou. O Brasil está cheio de igrejas. Em cada quarteirão você encontra uma igreja. Uma em cada esquina. Uma em cada esquina. E olha o país que nós temos. Sim. Um país que é desigual, é desumano. Pessoas morrem nesse país. Onde é que está o amor ao próximo? Eu vi amor ao próximo na Alemanha. Sim. Agora, pergunta se os alemães frequentam a igreja. As igrejas estão vazias. Tá? Mas todos têm educação. Todos têm direito à saúde. Quando a pandemia chegou, Toninho, e olha que a Alemanha antes tinha recebido muitos refugiados, hein? Que eles se sentem em dívida com o mundo, por causa do Holocausto. Mesmo recebendo os refugiados, a Alemanha tinha leitos suficientes para toda a população. Olha isso é amor ao próximo. Entendeu? Pensar no ser humano. Pensar no ser humano. Isso é amor. Agora, com todas as igrejas que nós temos, pô, brincadeira. Que país é esse? É muita igreja, não é? Fala a verdade. E não dá resultado. Aí eu pensei, bom... Aí o meu irmão lá de Maceió, que mora em Maceió, teve um insight e ligou pra mim e falou, Beto, o nome da sua igreja é Humanidade Livre. Tudo a ver. Falei, pô, Humanidade Livre, cara. Isso é um nome muito forte. Forte. É um projeto. Aí eu falei, bom, se eu tenho que criar uma igreja para continuar a viver o meu ministério, eu vou criar uma igreja onde eu me sinta totalmente à vontade. Então, primeiro, a Humanidade Livre só tem um dogma. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Ponto final. Perfeito. Então, na Humanidade Livre, todos são livres para crer. Então, se você acredita na reencarnação, seja bem-vinda. Se você acredita que não existe vida pós-morte, seja bem-vindo. Se você acredita que existe ressurreição, seja bem-vindo. Nós não vamos entrar nessas questões, tá? Na missa, na Humanidade Livre, nós só lemos os evangelhos. Antigo Testamento é coisa para judeu, as cartas de Paulo são preconceituosas, homofóbicas, machistas, não aceitamos, nós ficamos com Jesus, ponto final. E pregamos o amor. Isso porque os padres e as madres, porque nós temos uma madre... também, né? As madres. Nós temos uma madre transexual em Fortaleza. É a Madre Valentina. Transexual? Transexual. E tá lá atuando na Humanidade Livre em Fortaleza. E então, os padres e as madres atualmente, eles leem os evangelhos, não é? Porque todos eles vêm de um berço cristão, tá? Mas se surgir alguém de um berço espírita, vai ler Allan Kardec. Se surgir alguém de um berço budista, vai ler Buda. Tá? O importante é que pregue o amor. E nós não temos regras morais. Tá? Você vive conforme a sua vida, a sua natureza, desde que você coloque o amor na sua vida. O livre-arbítrio junto ao amor. Essa é a Humanidade Livre. E ela está acontecendo? Ela está acontecendo. Detalhe, o padre não ganha salário na Humanidade Livre, tá? Para evitar essa questão de pequenas igrejas, grandes negócios. Isso. Tá? Então, acabou aqui a Rosana falar. Quer ficar rico? Sempre disse o meu tio, monte uma igreja, abra uma igreja. Ela acabou de falar aqui. Rosana de São Paulo. Rosana, na Humanidade Livre o padre não ganha. Tá? Não tem salário, ele tem que viver da sua profissão. Então eu sou professor, tô agora em crise, tá? Porque eu tô desempregado, eu perdi minhas aulas. Sim. Então eu tô tendo que me virar com atendimento, tô cobrando atendimento, tô tentando vender um curso na plataforma Hotmart, mas tô sem emprego. Sim. Porque essa fase tá complicada, tá complicada. Mesmo. Pegou para todo mundo. Se a coisa não mudar, mas a minha igreja não tá me sustentando, não. Tá? O padre Mateus, que trabalha comigo em Bauru, é professor de ensino médio. O padre de Vicentina, Mato Grosso do Sul, ele é merendeiro, não é? E trabalha na educação de adultos. Não é? O padre Camarinha, de Braga, Portugal,
ele é psicólogo, não é? E o padre Lei Miró, que é um venezuelano de São Paulo, não é? Ele é professor de espanhol. Então, cada um vive conforme as suas condições. Não é? Então, a igreja não é um meio de vida. E a igreja católica, o padre tem salário? Oh! Qual é o salário desse padre? Eu sempre tive curiosidade. Bem gordo. Bem gordo. Bem gordo. Bom, depende. É. Se ele trabalha na periferia, ele ganha lá uns 3 salários mínimos. Olha, tô Mas espera aí, livres. Mora de graça, come de graça, bebe de graça, tudo de graça. 3 salários O salário é livre. Livre. Agora, se ele for de uma Cidade. paróquia abastada, não é? Zona Sul, então aí chega para as 9. É, gente. Eu ia Livres. te fazer uma pergunta, É. mas eu lembrei e vou te fazer de novo. Padre, é o seguinte. Todos os padres que tem na igreja Humanidade Livre são padres que saíram da igreja católica e vieram contigo ou são padres formados na igreja Humanidade Livre? Não, todos eles saíram da Igreja Católica para vir à Humanidade Livre. O Mateus, por exemplo, ele foi seminarista, até que ele se confrontou com uma situação que eu não posso dizer aqui, e ele falou, não é para mim. Não é? E aí ele começou a se aproximar das missas que a gente estava celebrando, não é? E a gente viu que o rapaz era muito bom, muito inteligente. Hoje ele é casado com uma enfermeira, a Maiara. Que bacana, hein? Está terminando o curso de psicanálise, já está atendendo, não é? Então, o padre de Vicentina ele pertenceu a um movimento católico, mas foi muito reprimido pelo padre de lá, não é? Por ser gay, não é? Eu fiz o casamento dele com um rapaz, não é? E ele é padre na Humanidade Livre. Falando nisso, Beto, eu quero mandar um abraço aí pro padre Alessandro. Mandar um abraço para o padre Alessandro, com certeza. O Alessandro e o... Agora me fugiu o nome. Esqueci também. Também. Mas enfim, o pessoal lá de Vicentina, né, muito... Pessoal muito legal, muito legal. Muito bacana. Muita gente boa, Então, né? concluindo o seu raciocínio, simples. Quando você abriu uma igreja, Humanidade Livre, aqueles que não via a hora de cair fora da igreja católica, Correram. achou a oportunidade que estava esperando. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu sou muito realizado com isso. O Mateus, por exemplo, tem uma cabeça que não se enquadraria na igreja católica. Mas ele tem vocação para ser padre. Tá vendo? E ele está sendo padre. O Camarinha, ele tem 60 e poucos anos. Olha. Tá? Ele é homossexual, ele é viúvo de um cara. Ele nunca seria aceito pela igreja católica. Não é? Hoje, ele está realizado sendo padre. Então, para mim, isso é uma felicidade enorme. Também entendeu? acho. Então, Incrível. E aí a gente fala tanto que a humanidade, a gente está sempre falando que o ser humano está regredindo. Eu sempre discuto que eu acho que o ser humano está evoluindo. Eu acredito na evolução do ser humano quando a gente vê essas situações. Quando a gente vê pessoas conseguindo ser feliz com as próprias escolhas. Ô, Perfeito. Cíntia, Não é? Cíntia, nós temos só 10 minutos. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora aqui. Política. Vamos falar? Nós vamos trazer o padre novamente no Sim. sábado e vamos continuar o papo. Mas agora é uma pergunta política para o padre. Padre Beto, na minha opinião, um homem sábio e inteligente e de um coração que pelo jeito não é teu. Não. Se eu tiver enganado, me corrige. Porque eu sou meio assim. Então, vou te fazer uma pergunta simples e objetiva. O senhor tem algum partido político? Olha, eu sou sim filiado a um partido político, porque eu pensei num ano aí em tentar uma candidatura. Não é? E aí eu fui pela lógica de que um partido político pequeno não fui pela linha ideológica, tá? Eu fui bem pragmatista, né? Bem pragmático. Num partido pequeno eu poderia chegar lá, mas depois acabei desistindo. Eu só me filiei, não é? Acabei desistindo da candidatura. E então eu sou filiado pelo partido do vice-presidente do Mourão, que é o PRTB, não é? Mas ainda sou filiado a esse partido por uma questão de preguiça, de não ter me Como desfiliado. Não é? Sabe quando você deixa pra lá? Não é? Então vou te fazer um convite agora, ao vivo e a cores, para o Brasil e o mundo ouvir. O nosso presidente é do Partido Solidariedade,
Tudo bem, conseguiu. Michel. Saiu, conseguiu. Do Partido Michel. Solidariedade, nosso presidente nacional, nosso vice-presidente e o presidente estadual. Lhe convida de braços abertos e bem recebido ao Partido Solidariedade, que está sendo levantado com muita humanidade, Muita. com mulheres, com homens, com dignidade, empresários fortes na cidade de Bauru e em toda a região. Receberá o senhor de braços abertos. Se o senhor disser sim, nós vamos para São Paulo falar com o nosso presidente e quem leva a nós é o nosso vice-presidente estadual, o deputado Sargento Nery. Não é, Sargento? Deputado, querido. Olha, primeiro eu fico muito grato, tá? É um convite de muita responsabilidade, né? Eu acho que um partido, ele se mantém íntegro devido aos seus membros, não é? Então, convidar qualquer um não deveria, não é? Deveria convidar quadros interessantes para o partido. Por isso eu não é? convidei o senhor. Então eu fico muito honrado, não é, né, com esse convite. E eu sempre gosto de pensar, tá? Mas eu posso dizer para você que eu posso dizer o meu sim, Oi, tá? não ouvi. Eu posso dizer o meu sim. O Partido Solidariedade, senhor Paulinho, nosso presidente, nosso vice-presidente Nery, eu esqueci o nome do presidente que é o filho do Paulinho, procura aí. Vamos receber você de braços abertos, nosso presidente municipal aqui. Temos que é o Michel também. Michel, nosso presidente Estava aqui conosco nosso hoje. vice-presidente Temos um recadinho Eduardo aqui. receberá o senhor de todo o coração, será bem-vindo a esse partido e olha, o senhor acaba de aceitar nosso convite e nós ficamos muito felizes com isso, porque hoje eu sou do Partido Solidariedade, em nome do partido eu já digo, bem-vindo, meu querido amigo Padre Beto. Com certeza, será Muito obrigado. um prazer Muito obrigado. muito grande tê-lo conosco. Não é mesmo? Maravilhosamente. Um ser A Cíntia humano acabou de se assim. filiar hoje. Eu também filiei. Conte aí, me Cíntia. filiei. Eu também agora vou falar para todos que eu me filiei no partido, né? No comitê, vou fazer parte do Solidariedade, onde eu trabalho muito as questões da educação, que todos sabem, eu falo aqui em todos os programas, e eu vou estar fazendo parte. Eu quero montar uma equipe de mulheres empoderadas que queiram fazer a diferença junto comigo e com todo o partido. É isso aí. Não é? E eu já vou deixar um recadinho aqui também, ó, que o Partido Solidariedade de Bauru comunica aos seus filiados que na sexta-feira, dia 27 de agosto, às 14 horas, haverá reunião para a deliberação da nova diretoria executiva. Que será... Tá convidado vocês. É E o isso padre, daí. com certeza, nosso convidado de honra. Estará aqui Muito obrigado. também. Muito obrigado. Tá? Não é? É Viu isso aí? daí. Nós estamos chegando no final. Ah, que pena. A gente vai trazer o padre novamente. Você quer fazer mais pergunta? Não, eu só quero... Henrique, tem como colocar aí? Isso. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Padre Beto, temos aí o livro, a biografia do Padre Beto, Padre Beto, a história do excomungado do século XXI, escrito pela jornalista Cristina Camargo. Nesse livro, nós temos aí algum tempinho, bem rapidinho, Toninho. Padre Beto, o que nesse livro a Cris relata? Ela relata toda a minha história, né? Mas assim, ela começa com a excomunhão, depois ela vai lá para minha infância, não é? E foi assim um ano inteiro de troca de Whats, né? De questionamentos e perguntas e tal da Cris. E a Cris é uma pessoa que eu a conheci no jornal Bom Dia. Cristo, bom dia. Depois ela foi para a Folha de São Paulo e a Cris sempre me entrevistou e eu nunca tinha medo do resultado da entrevista. Porque quando você dá uma entrevista, você nunca sabe como o jornalista vai transcrever isso. Né? E a Cris sempre foi muito pontual, muito precisa, né? Muito fiel àquilo que eu havia dito. Então o resultado foi muito legal. Que gostei. bacana. A Infelizmente, gente vai o continuar tempo, com esse né? papo do livro dele, que eu não sabia. Tem muita No coisa. sábado, a gente vai estar junto e vamos fazer
esse bate-papo, né? Vamos dar continuidade, Opa! porque tem muita coisa pra falar Vocês ainda. nesse sábado? Se você puder, sim. Se não, fica pro... Eu sou- Outra não dá. O outro já é... Nós vamos Dia pegar a 28. agenda, padre, resolver Vamos, ali. vamos, É, vamos. porque eu conversar. tenho um casamento, inclusive 2 meninas. É nesse Olha! sábado, mas eu não me lembro agora o horário. Ótimo. Aqui, Depois nós aqui vamos às pautar. 16 às 18. Isso. Então acho que não vai dar. Não vai dar. Então nós Beleza. vamos Mas agendar no para dia uma 28 o próxima. senhor pode vir no aniversário da rádio. Tá legal. Isso. Beleza. Vai ser muito bom. Então, terminando aqui, deixa suas considerações finais e uma mensagem também para as pessoas, Isso. né? Para todos que momento que estamos vivendo hoje. Perfeito. Bom, primeiro eu queria deixar meus contatos, não é? Sim. Meu WhatsApp, que é público, é 14997128445. Quem quiser entrar em contato comigo, Repete de novo. é 14997128445. Eu tenho uma página no Facebook, que é a página Padre Beto. Eu tenho um canal no YouTube, que é também Padre Beto. E eu tenho o meu Instagram, que é padre_beto_oficial. Não é? Então, Muito quem quiser bom. me seguir, entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição. Quero agradecer a vocês o convite que vocês me fizeram, os dois, aliás. Não é? Agradecer o convite de vocês, foi um prazer enorme ter estado aqui, é uma noite muito agradável. Não é? E eu quero deixar a mensagem de que, gente, cada um de nós temos uma responsabilidade nesse mundo. Não é? Todos nós somos responsáveis por esse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, aqui é a nossa casa. Não é? E essa casa precisa ser arrumada. Não é? E cada um pode fazer alguma coisa. Desde que levante com a disposição de transformar esse mundo nas pequenas coisas, em um mundo honesto, um mundo ético, um mundo melhor. Eu só tenho um único momento de oração no dia. É quando eu acordo. Eu acordo, me prostro na cama, diante de Deus, e eu falo, não peço nada para Ele. Eu só falo assim, eu te prometo que esse dia vai ser um dia extraordinário. Eu vou transformar esse dia num dia melhor para muita gente que eu encontrar durante a minha caminhada. Aí eu saio da cama e começo o meu dia. Então que cada um possa fazer isso, possa através da sua pessoa tornar esse mundo um mundo melhor. E o que a Rádio Web Toca Me Voe faz, Cíntia? Nós aqui temos também, gente, uma campanha, essa campanha solidária que temos que falar aqui. Você que tem aí alguém, um vizinho, um amigo, um parente que está passando por alguma dificuldade, está precisando aí de uma cesta básica, a Rádio Web Toque Me Voe, juntamente com a Mariflex, está doando uma cesta básica. O Toninho, o pessoal leva diretamente até a casa de vocês. A cesta básica, gente, ela é maravilhosa. Além de vocês terem a sacola que vocês estão ajudando aí no meio ambiente, dentro dela vem leite, vem bolacha para as crianças, porque criança também tem vontade, né, gente? Bolacha, pipoca, tem leite. Então é uma cesta básica muito boa que está ajudando muita família que está precisando. Se você conhece alguém que está precisando, ligue aqui na rádio que estaremos entrando em contato com vocês. Vamos ver realmente a real necessidade, porque nós precisamos ver a necessidade mesmo da pessoa. E você estará ganhando essa cesta básica. Telefone 014 991 918767. Nós fazemos a nossa parte. Se você pode ajudar, venha nos ajudar. Nós fazemos com o nosso próprio recurso. E gostamos de fazer o bem para a humanidade. Está aqui o padre que falou. Nós fazemos de coração. Exato. Todo mês nós ajudamos aqueles necessitados. E vamos continuar isso por muitos e muitos anos, enquanto aqui estivermos nesse mundo. Faremos isso com todo prazer, todo de coração. É isso mesmo. E eu quero encerrar essa noite agradecendo a presença do Padre Beto, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, não é de agora, desde a minha época de estudante. Viu? Está sendo muito boa a sua presença. A gente sempre aprende algo ao estar perto de você. E eu quero agradecer a todos que participaram, que mandaram perguntas. E logo estaremos conseguindo aí, ó, mais um momento aí com o Padre Beto, porque ficaram muitas coisas para trás aí que a gente precisa falar. Continuar. E teremos agora muito tempo ainda para estar falando tudo isso, tá bom? Ó, um beijo a todo mundo. Levem essa energia positiva e gostosa que nós temos aqui, ó. Estamos aqui. Nós queremos mandar essa energia para dentro aí da sua casa, tá bom? Um beijo para vocês. E você
não esqueça que amanhã tem o Louco da Bola. Ixi! Viu? Sábado tem um programa que é o nome da rádio, o Toque Me Voe. Beleza? Isso mesmo. Estamos aqui para te passar informações. E agora, vamos continuar sério, como sempre fomos. Sério. Falamos o que é verdade. O que não é verdade, para nós não interessa. Somos da verdade. Não é isso, Cíntia? É isso mesmo. E você que está aí do outro lado, quiser também se tornar um patrocinador dos nossos programas, entre em contato aqui na rádio, venham falar com a gente, venham conhecer melhor, mais de perto o nosso trabalho e as nossas propostas. Podem chegar aqui que vocês vão gostar muito. É isso aí. Tchau, tchau. Uma Fica boa com Deus. noite. Até mais.